Mantenha a distância de templos que se deixam influenciar pela cultura contemporânea. Afaste-se de congregações cujas práticas e crenças são ditadas pelos padrões da sociedade. Atualmente existem igrejas que se assemelham tanto ao secularismo que praticamente não se diferenciam do ambiente externo, adotando e até promovendo comportamentos considerados pecaminosos apenas para acompanhar as aceitações sociais. Há comunidades religiosas guiadas e impulsionadas pelo espírito contrário ao dos ensinamentos cristãos, cuja aparência e comportamento são indistinguíveis dos de um estabelecimento noturno. Existem, de fato, igrejas subjugadas pelos valores e prazeres mundanos, desviando-se do amor genuíno por Jesus Cristo para um fascínio pelas gratificações temporais oferecidas pelo mundo, conforme alerta 1 João 2, versículo 15 ao 17, que critica o amor às superficialidades mundanas e enaltece a eternidade daqueles que seguem a vontade de Deus. Evite igrejas que se entregam aos encantos terrenos, aquelas que ignoram completamente a temática do pecado, onde você poderia passar um ano inteiro sem escutar uma pregação que aborde o erro humano como algo a ser evitado. Em tais lugares, é possível que escute inúmeras vezes sobre as bênçãos divinas e o quanto você é especial, mensagens que inflam o ego, mas jamais mencionam a palavra pecado. Esse termo, embora breve, representa a nossa maior adversidade espiritual. Distancie-se de congregações que omitem o pecado, que o aceitam ou até mesmo o incentivam, baseando seus sermões no que é agradável ao ouvido dos fiéis. Houve casos de igrejas que realizaram pesquisas com a comunidade local para adequar suas mensagens aos desejos do público, evitando temas indesejados. Contudo, uma verdadeira igreja deve pautar-se unicamente pelos ensinamentos bíblicos e não pelos caprichos da audiência. Certos pregadores estão mais focados em aumentar o número de frequentadores em suas igrejas do que em guiar almas para o céu, uma postura que revela uma grave distorção de valores. Algumas congregações demonstram pouco ou nenhum interesse no destino eterno das almas, preocupando-se mais em arrecadar dinheiro do que em nutrir a fé. Minha pregação hoje é isenta de segundas intenções. Não tenho interesse financeiro em sua participação. Não estou aqui para vender produtos ou livros, até porque não possuo nenhum à venda. Meu único objetivo é encorajá-lo a não se apegar aos valores deste mundo, mas a amar Jesus Cristo, apreciando sua fidelidade, bondade e justiça. Busque uma igreja que verdadeiramente ame a Deus, que não esteja presa aos apelos mundanos, mas que siga fielmente os ensinamentos divinos. Há igrejas que se deixam dominar pelas tendências sociais, adotando práticas e ideologias que se alinham mais com os gostos da sociedade do que com os princípios bíblicos. Isso nos leva a questionar: quando o anticristo surgir e a marca da besta for imposta, essas igrejas não estariam entre as primeiras a aceitá-la e promovê-la entre seus membros. Já observamos uma preocupante flexibilização dos padrões bíblicos para acomodar as normas sociais. Acredito, sem sombra de dúvida, que com a chegada da marca da besta, algumas igrejas e pastores não hesitarão em endossá-la. Vivemos tempos perigosos, marcados pela prevalência de espíritos enganadores e ensinamentos demoníacos. Uma tendência preocupante tem se manifestado em várias partes do mundo, com igrejas atraindo grandes multidões ao pregar o que as pessoas querem ouvir, em vez de confrontá-las com verdades espirituais que poderiam trazer uma transformação real em suas vidas. O papel de uma igreja vai muito além de promover o autoaperfeiçoamento ou ensinar formas de prosperidade material. Sua missão essencial é aprofundar o relacionamento pessoal dos fiéis com Jesus Cristo, servindo como um farol de esperança e direção espiritual, guiando as pessoas para o evangelho transformador de salvação oferecido por Cristo. Independentemente de onde esteja situada, uma igreja deve ser um ponto de luz em sua comunidade, apontando sempre para Jesus e seus ensinamentos. Existe uma crescente preocupação de que a igreja esteja sob ataque por forças malignas, com o inimigo tentando se infiltrar e comprometer sua integridade.
À medida que nos aproximamos do período que precede a segunda vinda de Cristo, veremos o efeito dessas batalhas em diferentes partes da Igreja. Conforme relatado em 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5, somos exortados a pregar a palavra de Deus, prontos em qualquer circunstância, para corrigir, repreender e encorajar com paciência e dedicação ao ensino. Isso porque chegará um tempo em que as pessoas não tolerarão a doutrina sólida, preferindo seguir seus próprios desejos e acumular mestres que digam o que querem ouvir, desviando-se da verdade em direção a mitos. Esta passagem bíblica nos alerta sobre um período em que a preferência por mensagens que agradam, em detrimento das necessárias orientações de Deus, se tornaria prevalente. Paulo nos preveniu que esse tempo chegaria, e de fato, já podemos observar que tal período se estabeleceu há algum tempo. Cada vez mais pessoas estão se afastando de ensinamentos fundamentais e sadios, como o da necessidade de arrependimento, considerando-o obsoleto, como se fosse um conceito ultrapassado, que pertence apenas às páginas da Bíblia e não à nossa realidade atual. Somos convocados a nos arrepender e crer, pois embora a Bíblia nos convide a chegar como estamos, ela não nos instrui a permanecer como estamos. Apocalipse 22, versículo 17 nos convida: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus não nos pede para corrigirmos nossas vidas antes de irmos até Ele. Pelo contrário, Ele nos aceita como estamos, iniciando um processo de transformação à medida que nos entregamos a Ele em obediência. Portanto, mesmo que você esteja lutando com pecados como adultério, fornicação, alcoolismo, mentira ou idolatria, Deus nos convida a nos aproximarmos dele. Ele exige que confessemos e renunciemos aos nossos pecados, mas nos acolhe de braços abertos, prontos para nos transformar à medida que nos submetemos à sua vontade e orientação. Sim, é verdade que devemos chegar como estamos, mas não permanecer no mesmo estado. No entanto, muitas igrejas atualmente pregam que as pessoas podem continuar como estão, sem mudanças necessárias. É possível frequentar algumas dessas igrejas por um ano inteiro sem ouvir sequer um sermão sobre pecado ou a necessidade de arrependimento. Cada vez mais, as pessoas estão sendo conduzidas a doutrinas humanas, fundamentadas em desejos terrenos, afastando-se da mensagem desafiadora do Evangelho. A mensagem do Evangelho, por sua natureza, confronta, revelando nossa verdadeira condição. Os próprios discípulos de Jesus, em certa ocasião, acharam seus ensinamentos difíceis de aceitar, conforme registrado em João, capítulo 6, versículos 60 a 66, onde muitos se afastaram por não conseguir aceitar suas palavras desafiadoras. Atualmente, percebe-se uma tendência preocupante na igreja pós-moderna, onde congregações e seus líderes estão se distanciando dos ensinamentos desafiadores e das verdades difíceis. Igrejas que antes eram pilares do ensino bíblico estão cada vez mais adaptando suas mensagens para se alinharem com as normas sociais, mesmo quando estas contradizem os ensinamentos claros da Bíblia. No fundo, todo ser humano tem um desejo inato por Deus, um anseio que pode ser negado ou suprimido, resultando em uma vida de insatisfação. Deus nos dotou de consciência, que se agita e se inquieta ao ouvir o Evangelho, porque reconhece a verdade nessas mensagens. Quando as pessoas ouvem que há um Deus criador do céu e da terra, sua consciência confirma a veracidade dessa afirmação, pois é inconcebível que o universo e sua complexidade sejam frutos do acaso. Ao saber que Deus as criou à sua imagem e que não são meros acidentes do processo evolutivo, a consciência humana ressoa com a verdade dessas palavras. A consciência nos diz que o Deus que criou o universo e nos formou espera que sua criação o ame e obedeça às leis estabelecidas para reger seu universo. A consciência das pessoas confirma a verdade, mas muitos lutam contra o que ela lhes revela, porque reconhecer essa verdade implica admitir a própria culpa. A dificuldade em aceitar a mensagem do Evangelho reside precisamente aí.
ela nos confronta com nossa responsabilidade e culpa perante Deus. Quem quer ser lembrado de sua culpabilidade? É por isso que tantos optam por ignorar ou suprimir a mensagem do Evangelho, pois ela nos aponta diretamente, afirmando nossa falha em cumprir as leis de um Deus infinito. Conforme 2 Timóteo 4, versículo 3 nos adverte, chegará um tempo em que as pessoas não tolerarão ensinamentos sólidos, buscando mestres que validem seus desejos egoístas em vez da verdade. A mensagem do Evangelho nos desafia, revelando que somos todos culpados e não alcançamos os padrões estabelecidos por Deus. Nossa consciência ecoa essa verdade, sabendo que Deus espera que nos amemos uns aos outros, pois todos somos feitos à imagem de Deus, conferindo-nos um valor especial aos seus olhos. Deus nos pede para o amarmos de todo o coração, alma e entendimento. E João 14, versículo 15 expressa que a verdadeira prova desse amor é obedecer aos seus mandamentos. No entanto, muitos resistem a essa verdade, cientes de que não cumpriram com os mandamentos de Deus, transgredindo suas leis e, por consequência, ofendendo e desobedecendo a um Deus eterno e infinito, tornando-se culpados diante dele. Essa resistência à verdade é uma forma de supressão da consciência, pois encarar a realidade de que um Deus eterno possa estar descontente ou irado é algo que muitos preferem evitar. Quem deseja ser confrontado com a ideia de que suas ações, pensamentos e intenções serão um dia meticulosamente examinados? Quem está disposto a aceitar que todos os seus pecados serão julgados e que a consequência de tais pecados é eterna? A perspectiva de passar a eternidade separado de Deus, em um lugar de tormento, é algo que muitos se recusam a considerar. Por isso, é crucial evitar igrejas que buscam agradar e satisfazer os desejos humanos, ao invés de honrar a Deus. É essencial buscar uma congregação que se empenhe em agradar exclusivamente a Deus, comprometida com a verdade do Evangelho e disposta a enfrentar as realidades desafiadoras que ele apresenta. Se você achou interessante esse conteúdo, convido-o a deixar seu like, inscrever-se no canal e explorar outros vídeos relacionados para aprofundar seu conhecimento. Um abraço e que Deus esteja com você.